Pega a sua Bíblia, queridos, abra comigo no livro de Lucas, capítulo de número 18. Eu tenho recebido do Senhor algo muito bom. Pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, Deus tem falado no nosso coração e eu tenho compartilhado. Mas antes de ministrarmos, fecha o teu coração, fecha os teus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha marcar as nossas vidas. Que Teu Espírito, Senhor, venha mover em nós, operando o querer e o efetuar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que não seja a voz do Guilherme, mas que agora cessem todas as vozes que não sejam a Sua, Pai. E te pedimos, Deus, que o Senhor venha falar no profundo e no íntimo do nosso ser. Declaramos, Pai, que Tu tens liberdade aqui neste lugar. Nosso coração e a nossa mente estão alinhados, Senhor, com a Tua vontade, com a Tua direção nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Lucas capítulo 18, eu quero ler o versículo de número 1. Essa semana eu tenho compartilhado. E versículo de número 1 diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e sem jamais esmorecer. Amém? Final de semana passado eu estava orando por um casal de amigos, pastores do Rio de Janeiro. E enquanto que eu estava no banho, eu ouvi uma voz, que não era a voz do Senhor, falou bem assim no meu ouvido. Enquanto que eu tomava banho e orava: Guilherme, você já parou para pensar que tudo que você tem feito, tudo que você tem buscado todos esses anos, pode ser como qualquer outra religião ao qual você mesmo diz que não tem Deus ali e aqui. E se de repente, quando tudo acabar, você viveu uma vida para nada. Em outras palavras, resumidamente. E quando veio aquela voz na minha mente, enquanto que eu orava, por um azar de Satanás, eu estava aleluiado, amém? Mas imediatamente eu dei uma resposta, que mesmo que eu vivesse uma vida inteira no engano, seguindo a um Cristo que morreu numa cruz, eu iria com Ele até a morte, porque essa é uma verdade ao qual eu tenho vivido. E botei a mão na minha cabeça e falei: sai da minha mente, Satanás. Sabe, porque todas as vezes que Satanás vem falar com você, vem falar na tua mente, falar no teu coração, a primeira coisa que vem é o desânimo, é a incredulidade. É um momento ao qual nós estamos sendo atacados por Satanás. Não é porque Satanás quer ver se você está preparado ou não. Na verdade, a Bíblia diz que nós temos que estar sempre preparados para toda e boa obra. Ou seja, nós precisamos estar como atalaia, ligado na movimentação do inimigo. Amém? E eu quero falar um pouco dessa noite sobre essa oração, ao qual Jesus diz aqui o dever de orar sempre e sem desanimar. Orar sempre. Ontem eu ministrava isso, eu perguntei para a igreja: quando que nós devemos orar? Quando que você precisa orar? E um rapaz que estava no culto disse assim, rapidamente ele disse assim: quando tivermos a oportunidade, quando tivermos necessidade. Ele disse assim. O que você imagina que quando é que você precisa orar, queridos? É quando o problema bateu na sua porta, ou quando já está tudo perdido, ou quando já passou, não está mais aqui no pescoço, né? O problema já passou do nível ao qual você poderia suportar. Tem momentos na nossa vida que, se nós não vigiarmos a oração, que significa um relacionamento com Deus, a maneira como que você fala, é a maneira como que você se abre para falar, para estar com Deus, entende? É um meio de intimidade, relacionamento profundo que você tem com o Pai.
Na Bíblia, quando você vê muitas vezes palavras que são usadas do grego, elas pegam duas palavras e juntam numa só, para não dar um duplo sentido, mas para que reforce o entendimento. Porque enquanto que você ora, você também precisa agir. Embora eu compreenda que aquilo que é possível, nós vamos fazer. E o que é impossível, sim, deixamos Deus fazer. Não somos merecedores, não é por causa da minha e da sua oração que as coisas vão acontecer. Mas, sem relacionamento, nós nos tornamos o que para Deus? Sabe? Ou seja, a maneira como que nós tratamos Deus, ela resulta na maneira de orar. Lá no livro de Tiago, capítulo 3, diz que tem pessoas que oram e não recebem, porque quando oram, pede mal. Pergunta para o seu irmão, com todo respeito, que está do seu lado, você já fez uma oração errada? Já fez uma oração errada? Eu já fiz algumas que ao qual muitas vezes eu me arrependi, e sou testemunha de outras orações erradas. Eu me lembro quando era criança, é um testemunho que a gente sempre leva. Tinha uma irmã que andava com um grupo de obreiros com o pastor Bira, esposa de um pastor, e ela não tinha carro, e o carro do pastor Bira vivia quebrando. Era uma variante velha, a gente botava 10, 12, 15 pessoas às vezes dentro daquela variante, para ir para os montes, para fazer evangelismo. E eu me lembro um dia que aquela irmã, cansada de empurrar a variante, que volta e meia dava problema, ajudando, com todo mundo ajudando a empurrar, ela disse: Deus, olha a oração que ela fez. Deus, eu quero um carro, eu preciso de um carro, nem que seja com a porta amarrada com arame, mas eu quero um carro. Ela falou exatamente assim. Passou pouco tempo, Deus deu um carro para ela, um carro bom, inteirinho, funcionando. De repente a porta do carro estraga, e ela teve que amarrar a porta com arame. Não é porque Deus ele é sarcástico com aquilo que a gente está pedindo. Ele não quer jogar na nossa cara o nosso erro. Na verdade, Deus está mostrando para você que a tua oração tem poder. A palavra de Deus diz que muito pode a oração do justo, e eu quero falar sobre esse tipo de oração, porque justo é o caráter de Cristo manifestado na tua vida quando você pede, quando você fala com Deus, quando você pede algo para Ele, ou quando você está atribuindo a tua oração, principalmente como diz Isaías 58, orando primeiro pelo teu próximo. É da forma com que você deseja receber, você também dá. A Bíblia diz que primeiro você tem que dar para depois receber, porque é dando que se recebe. Quando nós semeamos oração na vida de algumas pessoas, ou na sua própria vida, ela vai ter uma semente que vai germinar e vai dar frutos. Agora, a forma que a condição do nosso coração está no momento em que a gente ora. Tem gente que ora sem fé, tem gente que ora, como diz o texto aqui, desanimado, esmurecido. Tem gente que ora desesperadamente. Quem já fez uma oração desesperadora? Eu já fiz muitas dessas, principalmente aquela, como diz no Salmo, que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, naquele momento fatídico que a gente clama e Deus responde. Mas tem oração que Deus faz com que eu e você, algumas pessoas privilegiadas, sejamos trabalhados por meio de uma oração. Por quê? Vocês estão vendo esse copo? Eu quero usar de uma ilustração. Existe um nível de oração que precisa ser preenchido nos céus. Não que assim seja exigido, mas se eu disser para você que você ora mais ou menos como esse nível aqui, uma média. Quem ora mais ou menos? Fala aí comigo, levanta a mão. Você ora mais ou menos?
Mais ou menos, irmã. Um pouco para mais. E aí, de repente, você para de orar e o nível de oração está diminuindo, porque não tem mais tempo, não param, não desacelera, não consegue dar espaço para Deus dentro da sua vida, para que algo seja preenchido através da oração. Jesus disse que quando a gente orar, sabe, não é quando você pede, é diferente, mas quando você for orar, você entra num quarto, entra num lugar secreto que é só você e Deus. Esse lugar está dentro de você, ao qual você e Ele têm intimidade, porque quarto é lugar de descanso, é lugar de intimidade, de relacionamento. E quando você entra ali, você fique lá até que Ele responda. Ou seja, até que algo seja preenchido, não que Deus seja surdo, ou que Ele não esteja vendo aquilo que nós estamos pedindo. Por exemplo, a Bíblia conta a história de Ana, a mãe de Samuel. A oração dela por muito tempo foi: Deus, dá-me filhos, porque senão eu vou morrer. Dentro de casa ela tinha um adversário que ficava o tempo todo cutucando ela ali, implicando com ela, porque ela não podia ter filhos. Mas o dia que preencheu aquele nível de oração, não que Deus não quisesse responder, mas o dia que ela entrou no culto, numa hora que não era proveniente, principalmente uma mulher entrar, e quando ela chega no culto, ela não sabia mais o que falar, não tinha nem oração, não tinha palavras, mas a única coisa que ela tinha era lágrimas. A maneira com que Deus vai fazer uma leitura de como você se relaciona importa mais para Ele do que para você. Porque tem vezes que você não tem palavras de fato para falar com Deus. Talvez você já orou muito, talvez você já tenha pedido tanto, orou tantos anos. Sabe, tem coisas na minha vida que eu oro desde o dia que me reconciliei com Jesus. Algumas delas são promessas, e eu tenho orado até que se aconteça na minha vida. Mas eu acho uma coisa interessante. Eu estava contando essa semana para os irmãos nas outras congregações que tem um casal que nós estamos ajudando aqui em Garibaldi, e eu acho que não deve fazer 2 meses que eles estão vindo para a igreja, quando eles podem, né? Mas eu me lembro que quando eles pediram ajuda para a gente, os irmãos lembram que a gente pediu no grupo da igreja fralda, leite, né? Nós podemos ajudar, auxiliar, graças a Deus, somos gratos aos irmãos que nos ajudaram. Uma semana depois, aquele rapaz me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, no dia que ele foi retornar para o trabalho, ele estava de licença por causa de um acidente, no dia que ele foi retornar para o trabalho, Satanás veio atacar a vida dele. E ele não foi para o trabalho, e ele mandou uma mensagem para mim assim: pastor, eu estou saindo, eu vou me matar. Eu não sabia nem do que se tratava, o que estava acontecendo direito. E era numa terça-feira, já faltava assim 1 minutinho para começar o culto. Eu estava sozinho lá na igreja em Carlos Barbosa, e eu falei para ele: o que está acontecendo? Onde você está? Ele disse: pastor, não aguento mais. E eu falei para ele: meu irmão, eu vou te buscar onde você estiver, me diz onde você está. E ele não respondeu mais. Desliguei meu telefone para começar o culto, mas eu fiz uma oração. Eu falei assim: Deus, aonde esse rapaz estiver agora, Senhor, põe um anjo ali, levanta alguém para ajudar o auxílio daquele menino. Sim, de fato, a realidade dele naquele momento era muito difícil. Um rapaz muito jovem, uma responsabilidade muito grande, 4 filhos. E quando terminou o culto, comecei a mandar mensagem perguntando onde que ele estava, e ele não respondia. Quando foi perto da meia-noite, ele me respondeu: pastor, estou indo para casa. Eu falei: você está bem? Você está onde? Eu falei: eu estava sentado num banco e eu fiz uma oração e pedi para Deus que, se Deus de fato quisesse fazer alguma coisa na minha vida, que colocasse alguém na minha frente para me ajudar. E eu respondi para ele: mas eu queria te ajudar, onde que você está? Você não me respondia. Ele
Ele: não, pastor, estou indo para casa porque um homem veio aqui, sentou comigo e conversou comigo. Desabafei, falei, eu fiz uma oração, falei: Deus, eu estou disposto a deixar o Senhor mudar tudo na minha vida. Eu me lembro nitidamente quando ele falou aquilo. Eu falei: meu irmão, então eu creio que Deus vai mudar a tua vida assim como você crê. Sabe o que aconteceu nesse período? Deus abriu portas de emprego para os dois que estavam desempregados, a esposa, o marido. E para não bastar, o patrão do rapaz deu um carro para ele trabalhar. E ele não tinha carteira, o patrão foi lá e pagou a carteira dele. E de pessoas que de repente precisavam de ajuda para ter o que comer, né? Para ter o que vestir, nós estávamos ajudando no que a gente podia. Doamos roupas, cobertores. A casa deles, quando chovia, lembra que deu esse estufão esse tempo atrás? Chovia e um lado da parede ficava quase que no nível da rua. Então a água permeava por baixo e subia nos rejuntes e alagava a casa, estava estragando tudo. E nós conseguimos móveis para dar para eles, para doar para eles. E para não bastar, eu me lembro o dia que a gente saiu de um culto na terça-feira e fomos lá levar para eles uma cadeirinha, um cadeirote, para colocar dentro do carro, para ele poder transportar o filho. E quando eu parei na porta da casa dele, eu estava tirando o cadeirote do porta-malas. E eu olhei assim, ele contando, feliz da vida, a esposa feliz da vida, contando o tanto que Deus já estava fazendo em pouco tempo. Eu me senti aquilo que eu mesmo prego muitas vezes, que as pessoas tem vezes que parece que está vivendo o Salmo 91 ao contrário. Naquele momento eu me senti assim, falei: Deus, esse rapaz chegou hoje, né? Eu já estou há algum tempo aí na estrada orando, e tem algumas coisas que eu oro a vida inteira e nada acontece, Senhor. E o Senhor está fazendo assim uma coisa atrás da outra. Quando foi terça-feira agora, não foi, Fábio? Terça-feira a pastora Fabiane, a esposa do rapaz, pediu oração para a pastora. Quarta-feira, pediu oração para a pastora. E porque eles precisavam sair daquela casa. Qualquer chuva que dá, sobe água. E aí eles pediram oração na quarta-feira de noite. Na quinta-feira de meio-dia ela respondeu assim: pastora, eu estou indo agora assinar o contrato da nova casa. Nós estamos indo para uma casa maior, melhor, mais perto da igreja. Provavelmente eles devem estar de mudança agora. Eles ainda vão testemunhar aqui. E eu fico olhando por que Deus faz as coisas tão rápidas assim na vida de pessoas que não tem uma bagagem. Eu falei assim com Deus aquele dia que eu estava entregando o cadeirote lá. Eu falei assim: Deus, eu sei como orar. Eu sei jejuar, Jesus. Eu sei como alcançar o teu coração. Eu conheço os caminhos para chegar no teu coração. E por que tem coisas na minha vida que não acontece do jeito que a gente pede em oração? Quem aqui já orou, pediu e alguma coisa e não aconteceu? Responda, levanta sua mão, por favor. A gente se pergunta: será que Deus não quer dar? Tem gente que diz: Deus não quer dar. Outros podem dizer: não é da vontade de Deus. Eu nunca me esqueço. Lá em Brasília, uma vez, o filho de uma irmã que estava vindo para a igreja se reconciliou num culto de terça-feira. Traficante. No culto de sexta-feira, que ele ia vir para o segundo culto, foi assassinado, metralhado, 70 e poucos tiros na cara. E naquela sexta-feira o pastor Bira viajou para Minas, foi para Paracatu para ministrar. E a irmã ligou pedindo para que a gente fosse fazer o enterro do menino. E eu falei assim: Claudemir, Polaco, tua vez. Porque sempre o pastor viajava, era eu que assumia a bronca. Falei: do Polaco, agora é tua vez. E aí falei com a irmã, falei: olha, minha irmã, a gente faz, é só você me avisar que hora que vai ser o velório, a gente vai estar lá. E aí a gente achava que ia ser no sábado, e aí acabou sendo transferido para o domingo. O hospital demorou para liberar o corpo. E de sábado para domingo eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava naquele velório tocando o meu violão e cantando, e o defunto ressuscitava.
sentava no caixão. E foi um alvoroço naquele velório. Eu acordei de manhã apavorado, mas no sentido assim, porque eu tinha certeza, uma convicção de que algo extraordinário Deus ia fazer. O pastor Claudio Moura morava 2 casas depois da minha. Eu fui lá de manhã pegar ele para ir para o velório, no domingo de manhã. Quando ele entra no carro, ele fala assim: Guilherme, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei: Polaco, eu também. Eu falei: mas fala. Ele: não, fala você primeiro. Eu contei: eu tive um sonho assim, assim, assim. E ele começou quase que tremer, quase que gagueja. Ele disse: Deus me deu uma palavra. Porque ele orou a noite toda pedindo para Deus uma palavra para aquele velório. E eu falei: qual foi a palavra? Deus me disse que vai ressuscitar. Pensa, 2 dentro do carro, apavorado para ir para o enterro. Eu sonhei e à noite o Polaco tinha orando para Deus dar uma palavra. Deus fala para ele que vai ressuscitar. Eu fiquei apavorado. Cheguei em Josi lá no lugar lá, era um negócio assim, uma meia-lua, né? Vidro de um lado, vidro do outro. Lá no cemitério lá do Valparaíso, lá, João. Eu cheguei na parede atrás, assim, onde que eu ia ficar, tinha uma porta, botei a mão para trás, assim, botei a mão na maçaneta para ver se a porta estava aberta. Porque qualquer coisa que acontecesse ia dar um alvoroço, ia ser uma correria, ia assustar o estouro da boiada. Eu ia abrir a porta e eu ia ser o primeiro a sair correndo. Sério, eu cheguei naquele lugar assim, apavorado. Sem contar, assim, tinha umas 300 pessoas e mais da metade daquele povo era tudo bandido. Só mala. Os caras conversando, dizendo que sabia quem tinha feito aquilo, que iam matar, que isso, que aquilo. E o corpo demorou um tempo para chegar, mas quando chegou, os familiares foram abrir o caixão. E aquele rapaz estava desfigurado, imagina, 70 e poucos tiros na cara. A funerária não teve o trabalho de, pelo menos, enfaixar o rosto do menino. Quando abriu-se o caixão, foi uma gritaria, um alvoroço, umas 3 mulheres desmaiou. Eu falei: meu Deus do céu. Eu já fiz alguns velórios assim que seria cômico se não fosse trágico. Eu falei: meu Deus do céu. E aquele clima pesado. Eu falei: Deus, o Senhor continua sendo Deus. E naquele momento, eu falei assim, eu fiquei pensando e meditando: por que o Senhor não ressuscita pessoas em cultos como esse? Imagina, Deus, se esse homem ressuscita mesmo aqui, todo mundo aqui vai se converter. Eles vão crer. As pessoas olhavam para Jesus também e falavam a mesma coisa: faça-nos um sinal para que nós creiamos. Não era assim? Imagina se tu vai num velório e alguém ora e aquela pessoa ressuscita. Você jamais vai querer voltar atrás, você jamais vai abandonar Deus, jamais você vai crescer na igreja. Não é assim? E de repente uma parente daquele rapaz olhou para a gente e falou assim: começa o culto, pastor. E aí começamos o culto. E eu olhava para o Polaco e falei assim para ele: começa você. Ele: não, começa tu, começa você. Aí ele disse assim: irmãos, eu quero fazer uma oração aqui. Ele começou a falar em voz alta, fez uma oração do Pai Nosso para chamar a atenção do povo. E quando ele terminou, ele virou para mim: agora é com você. Eu falei: meu Deus. Veja só que muitas vezes a gente também tem até medo de orar. Eu estava com medo de orar, não por causa do que era o Guilherme. Eu peguei o violão e comecei a tocar. Comecei a cantar uma canção dizendo assim: o que seria de mim sem a tua presença? O que seria de mim sem o teu grande amor? Eu vagaria por toda a eternidade, de dor em dor, sem te encontrar. Mas o Senhor me encontrou. Já cantei essa música aqui na igreja. E quando eu comecei a cantar, eu senti um arrepio, uma presença, uma glória que começou a fluir dentro daquele lugar. Quando eu senti o mover de Deus, assim, eu tocando assim, cantando, eu fiz assim, eu abri o olho, um canto do olho assim, olhei na direção do caixão. E eu pensei: meu Deus, é agora. Meu Deus, é agora. E de repente uma mulher que estava ali embaixo, uma tia do rapaz que era pastora, deu uma rajada de língua. E alguns irmãos que estavam conosco da igreja começaram ali e cantaram bem alto. Eu falei: meu Deus do céu, é agora. Eu pensei, estamos lá cantando.
E aquela presença do Senhor naquele lugar. Quando terminei de cantar, o morto não ressuscitou. Eu virei para o lado e falei, Polaco, é com você agora. Eu falei, Deus vai pegar na palavra, já que ele falou com ele, vai ser com ele. O pastor Claudemir pega a palavra e ele começa a ministrar com autoridade. Nem parecia que a gente estava no velório. E ele, ministrando a palavra, ele começou a falar da ressurreição de Cristo. Ele começou a falar de uma nova vida em Cristo. Ele começou a ministrar sobre onde nós passaremos a eternidade, por onde que nós estávamos perdidos, mas que Jesus nos resgatou para estarmos com Ele por toda a eternidade. E ele ministrando e falando isso, e ele começou a orar. E quando ele termina de orar, ele levanta a mão e faz um apelo. Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Aquilo foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu vi num velório alguém fazer um apelo. 37 pessoas naquele dia vieram para frente. Alguns estavam se reconciliando, outros estavam entregando a sua vida para Jesus. E ali nós podemos entender que Deus ia ressuscitar. Mas a gente tem medo de orar por coisas difíceis. Eu nunca me esqueço um dia que botaram na minha frente um menino com uma cadeira de roda, ali em Bento Gonçalves. E eu me lembrei do profeta, e veio a notícia para ele, olha, o filho da tua serva está morto. Ele entrou naquele quarto e orou, e orou, e orou, até que aquele menino ressuscitasse. Quando colocaram aquele jovem na minha frente, eu falei, Deus, se tiver que orar 1, 2, 10, 1000, eu vou orar. Mas Senhor, não é comigo, é contigo. Mas eu creio, eu falei. E eu orei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Lembra do Leandro, cadeirante? Na 4ª vez que eu orei para aquele rapaz, ele se colocou de pé. As pernas dele deu uma tremida, porque ele levou um tiro e ficou paralisado da coluna para baixo. As pernas deles começou a tremer. Eu peguei nas mãos dele e falei, levanta e anda em nome de Jesus. Ele começou a caminhar dentro da igreja. Foi a primeira vez que eu vi ele. Mas se você ora por uma coisa e nada acontece, ora a 2ª vez e nada acontece, na verdade, sabe o que acontece? Desânimo. A gente esmurece, porque é difícil. A gente tem a sensação que Deus está parando. E de fato, porque tem tipo de oração, por exemplo, que ela é egocêntrica, ela é orgulhosa. São o tipo de oração, aquela que não tem humilhação, não tem coração quebrantado, não tem coração contrito. E de fato, Deus, a Bíblia diz que Ele resiste ao soberbo. Tem gente que chega a orar e fala para Deus o que Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer e quando Ele tem que fazer, como se Deus fosse um funcionário. E muitas vezes a gente pensa, porque Deus é bom. Sim, Ele é bom, mas Ele também é juízo, e Ele é justiça. A justiça de Deus, ela não é aquilo que as pessoas fazem em nome de Deus, e não é nem a justiça que você faz por si mesmo, mas é o caráter de Cristo em você. A maneira como que você ora e fala com Deus, ela reflete muito o teu relacionamento. Se o teu relacionamento é superficial, teu relacionamento é superficial demais. O livro de Apocalipse fala que tem um cálice, alguns cálices diante de Deus. Eu entendo que isso é algo profético, sim. Tem o cálice da ira de Deus, que esse a gente não precisa nem fazer muito esforço, que ele transborda rápido. É o cálice que quando você peca, ele rapidamente transborda. Mas também existe um cálice ao qual, quando você ora, aquilo vai preenchendo. A Bíblia diz que sobe como um aroma, um perfume suave diante de Deus. E quanto mais você ora, mais o ambiente vai se enchendo, vai preenchendo, e aquilo se torna agradável para Deus. Sabe, eu entendo, tinha um profeta, Gregório McNutt, ele dizia assim que música
para os ouvidos de Deus é quando alguém está orando, quando alguém está clamando, quando alguém está invocando o nome dele. E você pode ver uma verdade. Por exemplo, havia um homem no tanque de Betesda, um coxo, paralítico, 38 anos ali. E a Bíblia diz que ele cria em Deus, ele cria no profeta, no Messias. 38 anos, você acredita que nenhuma vez aquele homem orou pedindo para sair dali, para ser curado? Claro que orou. E isso é tão claro que quando os discípulos olham para aquela situação, e eles falam um com o outro assim: qual será o pecado que os pais desse homem cometeu, para ele estar aí há tanto tempo? E Jesus responde que aquele tempo foi necessário para que se cumprisse naquele dia a cura daquele homem. E agora você vai entender o texto, ao qual eu quero aplicar essa mensagem que eu estou compartilhando. Versículo 2 fala assim, ó: e havia então, Jesus está dizendo que nessa parábola, havia então numa cidade um certo juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Mas havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele todos os dias, dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeite aos homens, todavia esta viúva me incomoda. O que hei de fazer então para ela? Justiça, para que enfim não volte a me importunar mais. Queridos, esta mulher, ela era duplamente desfavorecida. O fato dela ser viúva, ela já era desfavorecida porque ela não teria alguém por ela. Algumas condições, se ela não tivesse filhos, a Bíblia não diz, mas imagine que se ela não tivesse filho, quem seria por esta mulher? Quem ajudaria esta mulher? E o juiz aqui, que era mau, iníquo. A iniquidade significa aquele que falta com a prática da justiça, o caráter de Cristo. Ou seja, pessoas que não julgam em favor da verdade. Todos os dias, essa mulher incomodava aquele juiz, dizendo: faça-me justiça em meu favor. Versículo 6, Jesus disse: vocês ouviram o que o juiz disse? E então não fará justiça Deus aos seus escolhidos, aqueles que clamam a Ele de dia e de noite? E aqui foi a palavra rema que Deus falou comigo. Preste bem atenção no que está escrito aqui. A última parte do versículo: ainda que eu vos façam esperar. Ainda que tem gente que ore, que clame, não estou dizendo que talvez você esteja fazendo errado. Talvez você não esteja desanimado com a sua oração. Mas existe, como estou falando, que existe um nível, algo a ser preenchido nos céus com a tua oração, ao qual, nesse texto está dizendo aqui: ainda que eu os faça esperar. Aí eu me lembro do texto que diz lá no Tiago capítulo 1, que a aprovação da nossa fé gera perseverança, para que Deus venha trabalhar na nossa fé, para que você não venha esmurecer, para que você não venha simplesmente se prostrar diante de uma situação, diante de uma realidade. Lá no texto diz que Deus permite algumas adversidades, e esse tempo, esse processo faz com que muitas vezes a gente pense que está tudo parado. Quem aqui tem causa na justiça? A gente vai, procura ver lá o protocolo, né? Ou vai para os advogados e pergunta: e aí, como é que está a minha causa? E sempre parece que é a mesma resposta, parece que nada acontece, nada vai para frente, nada mudou.
Está tudo daquele jeito. Não é assim? Não é que Deus não quer fazer, queridos. Deus está querendo mostrar para você como que está a tua fé, como que está a tua oração, o que você pode melhorar, o que você pode fazer, o que você não está fazendo. Tem gente que não ora. Quarta-feira de meio-dia nós saímos aqui para ir para o culto. E a mesma irmã de sempre lá de Brasília: pastor, ora por mim. Sabe? Tem gente que é curiosa, vai lá na casa do diabo, fica tirando foto, filmando, e manda para mim dizendo assim: pastor, olha só essa criatura, isso aqui. Eu falei: gente, deixa essa criatura para lá. Vai cuidar da tua vida. Tu não precisa arrumar um problema desnecessário. Tem gente que vai atrás do problema. Tem gente que espera o problema chegar até ela. Mas a Bíblia diz que aquele que ora é como o vigia, o atalaia. Ele está ligado, ele está alerta, olhando, observando a movimentação do inimigo. Porque ele não declina as suas armas. Muito pode a oração do justo. Observa, eu vou dizer de novo: muito pode a oração do justo. Como que tem que ter sua oração? Como que tem que ser a sua oração? Justo. E eu vou então te perguntar: o que você tem pedido para Deus é justo? Eu já contei aqui aquele testemunho de que eu fui falar a primeira vez um concurso na minha vida. Concurso do DENIT, lá em Brasília. Estudei, não sabia muita coisa, e fui apelar para a oração. 3 dias trancado dentro da igreja, jejuando e orando. Lembra quando eu falei: Deus, eu sei fazer, sei acontecer. 3 dias. E no encerramento do meu jejum, chamei o meu pai, a pastora Rosa, para orar e me ungirem. Que no domingo eu ia fazer a prova. O que aconteceu quando eu terminei o jejum? A pastora Rosa olhou para mim assim e disse assim: Guilherme, quantas pessoas aqui da igreja tu sabe que está fazendo o mesmo concurso? Eu falei: não sei. O pastor Bira falou assim: umas 8 ou 10 pessoas já me pediram oração por esse concurso. E ela virou para mim e disse assim: você orou para o teu irmão entrar, para a tua irmã entrar? 5.000 vagas, candidatos por vaga. E eu tive que ser franco. Eu falei assim: não, eu orei para que eu entre. E ela disse para mim assim: o princípio de Isaías 58 é quando você pede primeiro para o próximo. Então está escrito lá no texto: o sol da justiça brilhará sobre você. A tua oração precisa ser justa. Porque tem gente que pede errado. Tem gente que pede desanimado. Tem gente que não pede. A oração, a gente costuma dizer que a oração que não é respondida é aquela que não foi feita. Tem gente que quer, espera: Deus, tu não está vendo? Eu não sei, mas se um dia, se meu filho olhar para mim e falar assim: pai, tu não está vendo? Eu ia dizer para ele assim: tô. E aí, tu não vai fazer nada, ué? Eu vou dizer para ele assim: a tua parte tu fez, porque a minha está garantida. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus contudo permanece fiel. Naquilo que Deus vai fazer ou já fez, Ele permanece fiel. Ele garante vitória. Aí tem gente que não ora, tem gente que tem medo de orar por coisas extremas, que é o caso principalmente de nós ministros. Tem gente que a gente para diante da gente assim com um problema tão difícil, a gente faz assim: meu Deus, e agora, Senhor? Tem gente que conta as histórias para a gente que nem a gente mesmo consegue às vezes acreditar que Deus possa dar uma solução. Porque a maneira com que a pessoa fala, a gente já não vê fé. Já orei por pessoas, por uma mulher lá em Uruguaiana uma vez, que o marido dela tinha problema sério na coluna, hérnia de disco. Estava 6 meses andando curvado. E durante o culto, ministramos oração por ele, ele foi curado. Ele falou: pastor, vem aqui orar pela minha esposa. A mulher tinha paralisia infantil, com as pernas bem curtinhas, com aqueles negócios que seguram as pernas.
E eu e minha esposa fomos orar por ela. Eu falei: a senhora crê que Jesus vai te curar assim como curou seu marido? E ela olhou para mim e para minha esposa e disse assim: não, eu não acredito. Eu falei: mas a senhora não viu o seu marido, que Deus curou ele? Está vendo a fulana lá? Ela era cega, Deus curou ela. Está vendo a fulana ali, condenada pelos médicos, tumores malignos? O médico deu 1 semana de vida, ela está curada. A senhora não viu? Eu vi, pastor. E ainda assim a senhora não crê. Eu orei umas 4 ou 5 vezes para aquela mulher, não foi? E ela disse: eu não acredito, eu não creio. No coração dela, ela colocou uma barreira, dizendo assim: eu nasci assim, crente Gabriela, e você sempre assim. Ela não acreditou. Eu falei assim, eu levantei, saí dali, olhei para ela e disse: olha, se a senhora não crê, nem Deus vai fazer alguma coisa para a senhora, muito menos eu. Virei para o lado, a primeira pessoa que estava do lado ali, esperando a oração, cega de nascença de um olho. Enquanto nós ministramos, ela não tinha essa parte, o olho dela era todo branco, não tinha essa parte da íris, e o olho dela brotou na minha frente. Eu olhei para o lado, dei um sorriso para ela e perguntei: a senhora crê? E ela disse: não. Eu imagino quando Jesus, como é que estava o coração dele quando ele volta da sua cidade, ao qual ele passou a sua adolescência. Ele vai para Nazaré, e lá ele começa a ministrar, ele quer curar. Ele curou algumas pessoas, mas a Bíblia diz que lá não teve muitos milagres, porque ele não encontrou fé. Pessoas olhavam para ele e diziam: a gente conhece você, sabe quem que tu é, filho do Zé, da Dona Maria, irmão do Tiaguinho. Os teus irmãos aí estão brincando de boneca com as nossas filhas aí. As pessoas não creem. Tem gente que não crê, não ora porque não crê. Tem gente que pede oração, mas também não crê. Sabe, queridos, Deus acredita na tua oração. Você precisa acreditar naquilo que você está pedindo, na forma com que você está orando. Por quê? Porque a oração desanimada é a oração sem fé. E sem fé é impossível você agradar o coração de Deus. Dá umas duas: ou você está orando sem fé, está desanimado para orar, não consegue mais orar, não tem mais o que falar com Deus, ou você está pedindo tudo errado. Porque é impossível olhar. Eu acabei de citar um exemplo aqui de uma família que está aqui da igreja, que menos de 2 meses Deus mudou quase tudo fora. Vamos dizer assim, que Deus mudou tudo fora. Amém? A hora que começar o processo aqui dentro, o negócio pode ser um pouco mais demorado. Porque se você precisar que Deus resolva aqui fora, as coisas parecem que acontecem mais rápido, sim ou não? Mas aí quando Deus tem que mudar aqui dentro, ainda que eu vos faça esperar. Porque o processo de conversão, de transformação, não é assim, ó, Avengers, não é Thanos que vai puxar o dedinho assim, as coisas vão simplesmente acontecer. É dia após dia, gradativamente, o processo de amadurecimento. Nós precisamos amadurecer para a nossa oração. Nós precisamos amadurecer para um relacionamento com Deus. Tem gente que tem relacionamento com Deus baseado num coração de servo. E o coração de servo vai sempre querer fazer. Tem gente que tem relacionamento com Deus baseado no coração de filho. Como é que é teus filhos? Me dá. Não é assim? Nós precisamos ter um relacionamento com Deus equilibrado, em obediência, em temor. Nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus como uma construção. Não é da noite para o dia que você constrói uma casa, leva um tempo. Tem que se estudar, tem que planejar, tem que saber fazer e preparar cada cômodo, cada lugar. Por quê?
Paulo diz que a oração em línguas, por exemplo, ela edifica. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. E quando você está orando, você está construindo, então, edificando sobre a tua vida. E da forma com que você ora, você está construindo algo em Deus, relacionamento com Deus, para que Deus possa sim entrar, habitar e ocupar todos os cômodos, todas as áreas da sua vida. Em oração, teve gente sim, de fato, que orou e pediu coisas e continuou orando pela vida inteira e não viu a coisa acontecer, mas isso não significa que Deus não cumpriu. O que eu posso dizer, por exemplo, da minha bisavó, a avó do pastor Bira, que intercedia: Jesus, salva meu netinho. Ela intercedeu por muitos anos. Um neto que morava dentro do terreiro. E quando ele sai de lá, que Deus resgata a vida dele, ela não viu o processo, ela não viu o neto dela convertido. Ela morreu antes. Mas Deus não jogou a oração dela para o vento. Deus ouviu e respondeu. Daniel orou quanto tempo, queridos, para que houvesse a resposta? Quanto tempo demorou para chegar a resposta? No mesmo dia. A Bíblia diz assim, que o anjo chega para Daniel e diz: Daniel, depois de 21 dias orando, Daniel, no primeiro dia em que aplicastes a orar, Deus liberou a resposta. Mas houve impedimento, houve barreiras no meio do caminho. Nós precisamos entender, queridos, que se você está orando da maneira correta, se você está fazendo a tua parte, não questione o tempo, porque o tempo, a Bíblia diz que Deus trabalha em nós, por exemplo, paciência, perseverança. Ele constrói e trabalha em nós esperança, e faz com que todo esse processo você retenha algo de bom que vai fazer com que você amadureça e cresça, e o seu nível de oração vai aumentando. Talvez hoje você ora pouquinho, você consegue lembrar que de noite você vai orar quando vai dormir, ou de manhã quando você acorda você fala com Deus, ou você agradece até pelo alimento que você come. A gente tem dificuldade para orar, isso é um fato. Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Fala assim, respira fundo. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo. Sabe, quando Jesus começa a falar do Espírito Santo, os discípulos não queriam deixar Jesus embora. E Jesus responde para ele: olha, mas se eu não for, ele não vai vir. Como eu queria que ele já estivesse aí. Consolador, aquele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, aquele que opera em nós o querer e o efetuar, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar. Mas quando a gente não sabe orar, muitas vezes é uma oração que você está fazendo errado, uma oração que você não está fazendo. Deus cria circunstâncias sim, queridos, para que você ore, porque o intuito dele é te trazer para perto, te atrair para perto. A Bíblia conta a história de um menino, Samuel, de noite, dormindo, ele ouviu uma voz que chamava ele pelo nome, Samuel. Ele levanta, vai até o seu senhor, vai até o sumo sacerdote ali e pergunta: pois não, está me chamando, precisa de alguma coisa, quer uma água? Ele olha para ele e fala assim: eu não te chamei. E acontece uma, duas, de repente ele para e pensa assim: olha, esse menino está ouvindo, eu acho que ele está ouvindo Deus, porque Eli não ouvia mais a voz de Deus. E ele instrui o menino dizendo: a próxima vez que essa voz te chamar, você responde: eis-me aqui. De criança até o dia da sua morte, um grande profeta se tornou esse menino, ao qual transicionou um ciclo de profetas e juízes que governavam o povo para um momento ao qual agora
passa para um reinado. Observe, queridos, que a oração, ela precisa fazer parte da sua vida como algo indispensável. O que seria mais indispensável para você hoje na sua vida? Por exemplo, respirar. A oração precisa ser assim. O relacionamento com Deus precisa ser profundo e íntimo, nada superficial. E se você está orando, tenha paciência, porque uma hora vai transbordar. Aquele paralítico, eu acho que ele orava todos os dias: quando que vai ser minha vez, Deus? 38 anos depois, se enche um cálice, imagino eu. E aí olha o que diz aqui, versículo 8. Depois de passar esse tempo, no qual Deus faz com que as coisas parem, digo-vos que depressa se fará justiça. É o momento onde que você foi trabalhado, porque a oração é para você trabalhar dentro de você a tua fé. Tem gente que ora e jejua achando que eu vou jejuar porque eu quero poder, eu vou jejuar para mim, para isso, para aquilo. Eu achava isso no início do meu ministério, até que o dia que eu entendi que o jejum é para Deus, Ele faz o que Ele quer, para a área que Ele quiser da minha vida ou de outra pessoa. Quando eu entendi que eu precisava orar, não porque eu ia pregar, ou porque eu tinha alguma agenda para cumprir, ou porque eu tinha que ministrar o louvor. Não, eu entendi um dia que eu precisava orar, porque eu preciso ter relacionamento com Deus. Eu não posso usar da pessoa de Deus para o meu bem entender, para o meu negócio. Sabe, apesar de nós, Deus tem prazer em falar conosco. A Bíblia diz: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Deus tem prazer em falar com você, mas precisa ser trabalhado isso dentro de você. Sabe, você precisa trabalhar a oração na tua vida, crendo, exercendo fé. Ora, age. Tem gente que ora e espera. Não estou dizendo que você tem que fazer a parte de Deus. Você ora e tem atitudes como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela colocou no seu coração, por meio da fé, dizendo: se tão somente eu tocar nas solas das vestes do Senhor, serei curada. Isso é uma oração. E ela coloca aquilo no seu coração e ela sai dali, do estaca zero, do lugar zero, do ponto zero da vida dela, e vai em direção a fazer aquilo que ninguém estava fazendo naquele momento, tocando em um lugar onde que ninguém estava tocando em Cristo. E a resposta sim veio, ó. Não foi? Rapidamente. Não foi. Quantos anos aquela mulher estava doente? 12 anos. Queridos, quando eu falo para você não desanimar, eu estou falando sobre o tempo. Porque a gente ora e as coisas não acontecem quando a gente quer, não é assim? Não é verdade? Deus pode e faz assim, ó. Mas o contexto que vem antes é esse esperar, ainda que eu vos faça esperar. Ou seja, você precisa ser como essa mulher viúva, desfavorecida, e que depende do justo juiz para tudo. Então todos os dias, o tempo todo. Quando que você deve orar? Segundo o versículo 1, sempre. Eu sei que é difícil. Paulo ele diz assim que nós devemos orar o tempo todo em espírito. Parece outro mistério, mas não desanimar. O
Por causa do tempo, queridos, as coisas estão paradas na tua vida. Porque a gente diz, olha quanto tempo que eu estou orando. Deus está paralisando sim o tempo. Até que algo seja preenchido e construído dentro de você. Oração precisa chegar no céu. Muitas vezes a gente vem para cultos que o céu está fechado. A gente costuma dizer que o céu está de bronze. E a tua oração precisa romper. Lembra que a resposta da oração de Daniel veio no primeiro dia, mas houve impedimento de chegar na terra, barreiras. Daniel talvez no segundo dia ele falou, Deus não vai me ouvir, não está me respondendo, porque Satanás ele vem e começa a largar pensamentos assim, não é? E ele persevera, ele insiste, 21 dias, e ele oraria até que ele tivesse fôlego, com certeza, porque disso dependia a vida dele. Só que Daniel, ele não decidiu assim, de uma hora para outra, eu vou fazer aquilo que eu não estou fazendo, não. Ele decidiu, ele tomou uma atitude de dar continuidade àquilo que ele já fazia antes. Todos os dias ele se punha na janela e orava na direção para Jerusalém. Alguém que tinha relacionamento com Deus, sabe? Eu já conheci pessoas que chegaram assim na vida de uma pessoa e orou, em nome de Jesus, Senhor, dá para ela. E naquela hora acontecia. E aí a gente vê pessoas que sabia que estava orando há muito tempo e nada acontecia, e de repente vê alguém, não é que aquela pessoa veio e tem somente, é fato, tem uma unção especial sim, mas o contexto do que veio sendo trabalhado na vida daquela pessoa antes, em oração, por meio da fé. Amém? Compreende, querido? Fala para o seu irmão com carinho assim, você precisa orar? Então comece orando por mim. Comece orando por mim. Sabe, queridos, fica de pé um pouco. Vamos orar. Quando nós compreendemos que nós dependemos de um relacionamento com Deus para ir morar no céu. Já pensou você ir morar na casa de alguém que você não conversa? Né? Que você não sabe que hora que ela vai chegar, que hora que ela vai sair? Você precisa conhecer quem mora dentro da tua vida, dentro da tua casa, quem habita e mora dentro de você. E a oração faz isso. A oração faz com que o coração de Deus se alegre, porque Ele está dizendo, olha ali, ó meu filho e minha filha, Ele está falando, Ele quer me conhecer, Ele quer ouvir a minha voz, ela quer ouvir a minha voz. Ela entendeu que ela depende de tudo para mim. Ela entendeu que tudo que ela tem foi eu que dei. Ela entende que a vida que ela tem foi eu que dei. O fôlego que ela respira no ar foi eu que dei. Sabe? Vamos reorganizar a nossa vida em oração. Colocar cada coisa no seu devido lugar. E eu encerro para que a gente possa orar nesse momento. Jesus recebe uma notícia que para os discípulos era ruim. Ele comissiona 70 e envia pela Galileia. E quando eles retornam, chegou um e disse assim, ó Jesus, teve um endemoniado lá que o demônio não saiu dele não. E Jesus responde, olha, essa casta de demônios sai com jejum e oração. Tem coisas que minha filha, precisa de oração. Não cai do céu assim, ó. Eu posso orar por você, mas se você não tiver fé, se você não exercer fé, se você não tiver uma ação, uma atitude em seu próprio benefício, de uma maneira justa, porque Deus é justo e Ele não quebra princípios, você precisa rever teu relacionamento com Deus, amém? Fecha os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu coração. Eu quero te fazer um convite nessa noite para que você talvez retome o seu diálogo,
a tua conversa com Jesus. Que nessa noite o teu coração seja convencido pelo Espírito Santo que você precisa aumentar o nível da tua oração, para que barreiras venham se romper na tua vida. E se tem uma coisa, queridos, que você depende única e exclusivamente é do Senhor. Pode ter pessoas que vão estar orando por você, mas se não tiver pessoas orando por você, você continua orando. Nunca dependa da oração do outro. Embora a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Se não tiver ninguém orando por você, ore pelos outros. Ore pelo teu próximo, ore pela tua família, teus filhos, teus pais. Ore pela tua casa, pelo teu trabalho. Seja grato por tudo que você tem, pelas coisas que lhe são boas, até pelas coisas que são ruins, porque isso faz com que você se aproxime mais de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu entendo, Pai, que o Senhor deseja no seu coração para que nós venhamos nos achegar mais próximo, mais perto, mais profundo e íntimo de Ti. Queremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, apenas uma porção, porque não podemos, Pai, eu sei que não podemos ainda entender o Teu coração, a Tua mente por completo. Mas vai chegar um dia, Senhor, vai chegar um dia que os nossos ouvidos vão se abrir. Muitos, Senhor, vão ouvir a Tua voz. Outros, Senhor, vão ouvir uma trombeta soar nos céus, o Seu nome ser chamado. Muitos, Senhor, meu Deus, meu Pai, vão abrir os seus olhos e vão ver nessa terra ainda, Pai, o Senhor agindo em favor deles. Outros, Senhor, ao apagar das luzes, vão fechar os seus olhos nessa terra, mas quando abrirem os seus olhos na eternidade, vão estar, Senhor, diante da face do Todo-Poderoso. Vão olhar nos teus olhos. E quando os olhares se encontram, nós apenas recebemos e sentimos o teu amor. Por isso, Pai, nesta noite, Pai, nós te pedimos, ó Deus, revela, Senhor, o teu povo. Nos atraia, Pai, para este lugar, para este quarto de adoração, de oração. Este momento de intimidade, de comunhão, Senhor. Nós perdemos muito tempo, Pai, com coisas da vida. Coisas que não são erradas, mas, Pai, que nós deixamos elas nos controlar, gastando o nosso tempo com coisas que não edificam. Não são erradas, ó Deus, mas desperdiçamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a oportunidade de te conhecer mais. Nós cantamos agora há pouco, Pai, o desejo, como Paulo disse, o querer está em mim. Nós temos o desejo, o coração, Pai, de conhecer muito mais e mais o Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, uma oportunidade. Talvez para alguns, Pai, uma oportunidade a mais. Eu sei que o Senhor é bom e sempre nos dá oportunidade. Mas, Pai, eu te peço uma oportunidade sobrenatural. Uma experiência sobrenatural com os céus. Pai, que esses próximos dias, ó Pai, ao qual nós estaremos mergulhando, Senhor, na Tua palavra e na Tua presença, no Teu Espírito. O Senhor, meu Deus, meu Pai, venha se manifestar o Teu povo, Pai. Não só nos cultos, Pai. Não só, Pai, nessa conferência, Pai, mas também em sonhos, em visões, em revelações. E que mesmo, Pai, que nós estejamos tomando o nosso banho, o Senhor está falando conosco. E mesmo que nós venhamos estar dirigindo o nosso carro, nós possamos estar orando e o Senhor está falando conosco, respondendo. Que nós possamos estar trabalhando, Senhor, sim, com os pés na terra, mas o nosso espírito alinhado, muito bem ajustado com Teu Espírito. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, experimentar da Tua glória, Senhor, nesses dias. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, Senhor, as dificuldades que o Teu povo tem apresentado diante de Ti, Deus. Eu sei que, Pai, para muitos pode ser muito difícil, mas para Ti não é nada impossível. Não há nada impossível, Deus.
mas também a tua palavra diz que tudo é possível ao que crer, e nós cremos, e porque cremos, Senhor, vai acontecer. Que seja hoje, Pai. Não precisamos exercer fé só no último dia, só no culto de domingo, Pai, no encerramento, mas que nós possamos ainda hoje, Senhor, experimentar do resultado do que é ter relacionamento contigo, de intimidade, de comunhão. Por isso, Pai, eu te peço, Deus, dá experiência para o teu povo, experiência profunda com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim nós te pedimos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, amém.